Boa noite. Então, depois da realização, da apresentação, um total de 25 vídeos sobre o tema dos contatos e mestiçagens culturais dos primórdios da civilização até as grandes navegações europeias e chinesas dos séculos XV e XVI da era atual, podemos agora fazer uma espécie de fechamento com algumas considerações, conclusões sobre o tema que foi tratado e que diz respeito, basicamente, à existência de contatos, de intercâmbios entre diferentes sociedades e povos de formas bastante significativas, muito antes da chamada era atual da globalização, que se inicia com, digamos, o segundo imperialismo, o imperialismo europeu, principalmente, que no século XIX, junto com a Revolução Industrial, tornou o mundo quase que inteiramente dominado, seja diretamente politicamente, seja de uma forma muito forte econômica, pelas principais potências europeias e também pelos Estados Unidos e, em parte, pelo Japão. E essa globalização que depois, já no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e mais atual nas últimas décadas, vem a se intensificar, mas esses contatos já veio a se intensificar e já num contexto depois da Segunda Guerra Mundial e do soerguimento da China, de novas potências como a Índia, vem a se extinguir um breve período que foi de dominação, realmente dominação efetiva de Europa e Estados Unidos, e se caminha para um mundo, se caminhou e se alcançou um mundo mais multipolarizado e que é filho desse período anterior, certamente do período anterior. Pois bem, esse período que nós tratamos, existia uma integração, impulsos de integração muito significativos no contexto todo do chamado Velho Mundo, mas principalmente da Eurásia e do norte da África, e também, de alguma maneira, num segundo momento, mais recente, também algum contato com a África subsaariana, onde vivem as sociedades, as populações negras. Enquanto que as Américas, povoadas cerca de entre 25 mil, 20 mil anos antes da era presente, se mantiveram, desde esse período, num grande isolamento, até a chegada dos europeus, o mesmo acontecendo na Austrália, com as populações aborígenes, cujo isolamento foi até maior, muito embora estivessem próximas, por exemplo, dos exploradores polinésios, que a partir de uma base próxima ao litoral sul da China alcançaram todas as ilhas do Pacífico, inclusive a Nova Zelândia, de ocupação mais recente, e também a costa leste da África, mas não chegaram, tanto quanto se tem registro, à região da Austrália. Pois bem, esses contatos eles se deram vamos dizer, a expansão das populações, contatos comerciais, de natureza comercial, de natureza cultural, de natureza religiosa, e também aconteceram através de guerras, através de conquistas. Outro ponto muito importante a destacar foi tratado aqui
a questão das origens, dos modos de vida na agricultura, do pastoreio, as populações nômades e sedentárias, o surgimento do Estado. Nós procuramos mostrar aqui que na história não existe embora muitas teorias tentassem colocar isso, não existe nem a superioridade de determinadas tradições de civilização, vamos dizer, uma superioridade da civilização, chamada civilização ocidental. Não existe também a inevitabilidade de um desenvolvimento que não está pré-traçado. O que existiu durante muitos séculos foi o desenvolvimento de tradições, diferentes tradições, que sofriam impacto e se enriqueciam com tradições de sociedades vizinhas. Um exemplo que a gente pode colocar muito presente é o exemplo de como a Europa, como um todo, depois a Europa Ocidental, veio a se beneficiar das influências tanto da Mesopotâmia quanto do Egito, que estão na raiz dos primeiros desenvolvimentos, que são originais da civilização helênica, depois romana, como depois, num dado momento, houve uma recíproca ainda com as conquistas de Alexandre. Enfim, houve eras de maior ou menor integração e também presente durante muitos séculos uma enorme tensão entre sociedades sedentárias, muitas delas urbanas, e as sociedades nômades, nas quais vamos dizer, um foco permanente de geração se encontrava nas estepes da extensa região eurasiana, mas também em boa parte em regiões da África, especialmente na África do Norte, no Sahel, que é a transição entre o deserto do Saara e as savanas e florestas da África tropical. E havia conflito, complementaridade e, em função disso, desdobramentos. Uma era em que houve uma significativa integração a registros, foi todo o período a partir da criação dos primeiros estados, um caráter mais universal, como foi se poderia assim dizer, o Império Persa Aquemênida, com a sua religião zoroastriana, que tinha uma intenção assim de representar uma fé mais universal, e se colocava, depois tivemos Roma, tivemos a China Han, antes o Império de Alexandre. Houve então a difusão das igrejas, das religiões universalistas, entre as quais o budismo, o próprio zoroastrianismo, o budismo, depois o cristianismo, o islã, e também, de certa maneira, o judaísmo, embora este tivesse alguma característica de se ater a um povo, seria um povo eleito. Pois bem, um dos pontos importantes que se procurou colocar foi
a inexistência de... Isso é sempre necessário frisar, a inexistência de um, digamos, de um sentido único, de uma coisa única, pré-determinada. O que havia são desenvolvimentos diferenciados, mas com alguma integração, e que levaram num aumento vamos dizer, da exploração do planeta, da população, das forças produtivas, do pensamento, até chegar neste momento, quando se iniciam as navegações, quando, não exatamente nele, mas algum momento depois, se passa a ter uma ideia mais próxima do que é o planeta, da Terra, com as circunnavegações. Nenhuma parte alguns tinham conhecimento mais acurado. Claro, esse maior conhecimento teve um momento anterior muito significativo, que foi a enorme expansão durante a eclosão, assim, do que seria como uma erupção vulcânica do Império Mongol, que veio a unir as extremidades da Eurásia, e com grandes consequências, embora efêmero em termos políticos. Bem, outro ponto muito importante diz respeito muitas vezes se aborda, que é a questão que é colocada, que se passaria numa situação inicial de carência, com muita liberdade, mas carência, e no momento em que se passa aos cultivos, à agricultura, formação de cidades, começa a haver forçosamente um sistema mais complexo, sim, complexo, e fundamentalmente desigual, de aumento da desigualdade, como uma coisa inevitável. Pois bem, o que um ponto que deve ser colocado, muito significativo, a partir do trabalho destes autores, o Graeber e o Wengrow, que são um antropólogo e um arqueólogo, escreveram esse Despertar de Tudo, eles questionam fortemente esta inescapabilidade, ou seja, da existência de um caminho único que levaria, através desse desenvolvimento da urbanização, da agricultura e depois, a forçosamente um aumento da desigualdade, da maior organização, e questionam com descobertas recentes e algumas colocações como, por exemplo, a possível influência das populações indígenas, especialmente na América do Norte, sobre o pensamento de alguns autores iluministas, como Rousseau. Enfim, eles questionam e citam exemplos, como, por exemplo, as descobertas arqueológicas e a estrutura de cidades locais como Teotihuacan, no altiplano do México, próximo à cidade do México, onde existe uma grande sociedade, não há indícios, assim como também na região da Turquia, em Çatalhöyük, em outros lugares, não existe necessariamente com o aumento da urbanização e tudo, que exista um aumento da desigualdade. Eles questionam, inclusive, esta vamos dizer que seria
como algo inevitável a seria um caminho inevitável, a complexificação com o aumento da desigualdade, da estruturação, e citam vários exemplos e também questionam bastante, e a gente viu isso aí em alguns pontos, o determinismo, que haveria um determinismo muito forte das condições de clima, das condições geográficas na definição das diferentes sociedades. Outro ponto importante, eu queria ressaltar, é que hoje, em tempos recentes, já é bem nítido que se abandonou a ideia, aquela ideia que apareceu no início dos trabalhos, de uma história, a história universal, ela nada mais era, tudo que veio antes, um preâmbulo para a história da civilização ocidental, da Europa e depois dos Estados Unidos, como uma culminância e também a existência de um essencialismo que os diferenças de natureza essencial entre as civilizações, entre as sociedades, incompatibilidades, quando o que a gente vê ao longo dos séculos e desse período todo são intercâmbios de influências que se exercem, inclusive nas próprias religiões, nas estruturas. Outro ponto importante a destacar, hoje nós vivemos, poucas pessoas duvidam que nós estamos diante de uma crise ambiental da mudança climática que tem um fator que ela é premente, ela necessita, talvez tenha chegado para alguns mais pessimistas a algum ponto de não retorno, mas que certamente ela tem uma ação humana e em escala planetária, mas muito se esquece também de diversos outros momentos em que não exatamente a ação humana, mas a ação da natureza, como por exemplo grandes erupções vulcânicas determinando pequenas reduções de temperatura no planeta, provocando grandes modificações, a propagação das pestes, enfim, o desenvolvimento das sociedades humanas, ele é muito imbricado com os aspectos naturais. É sabido hoje, por exemplo, que houve um período entre o século VI da era atual, VII, houve um período com mudanças climáticas, com reduções de temperatura, talvez associado, inclusive, a alguma erupção vulcânica tão longínqua quanto em Java, por exemplo, no Krakatoa, e que determinou desdobramentos em toda a Eurásia, se não no Novo Mundo também. Depois houve uma nova era, uma pequena era glacial, em finais do século XIV até meados do XVI, uma pequena, que entre outras coisas implicou na extinção das populações nórdicas, da primeira colonização nórdica na Groenlândia. Este período também teve algumas influências dos efeitos da propagação das pestes, como a peste negra, que também se difundiu rapidamente no século XIV da era atual,
que levou a abandono de alguns cultivos, que pode ter levado a um reflorestamento, que pode ter levado, se estuda isso, a uma redução de temperatura. Enfim, não é possível dissociar, e desde há muito tempo, os desenvolvimentos sociais de efeitos, de impactos devidos à natureza e nas quais se incluem também a propagação das epidemias, que, claro, tem como fator de carreamento os deslocamentos humanos. Bem, voltando ao que eu estava dizendo, essa ideia de história universal como vamos dizer, tudo que houve antes como um preâmbulo para o domínio que se expressa, vamos dizer assim, a paroxismo num livro como do Burns, McNeill Burns, História da Civilização Ocidental, onde ele vem a colocar tudo ali, Egito, Mesopotâmia, China, tudo como um preâmbulo para Grécia, Roma, Europa medieval e depois, enfim, o Ocidente. Isso já vem sendo matizado há muito tempo. Um outro autor, como o William McNeill, já tem uma História Universal, onde ele procura mostrar claramente já essas interações. E, claro, ali aparece, vai se discutir, houve momentos de hegemonia, isso dentro do contexto eurasiano e do norte da África, de uma determinada tradição, um determinado setor, depois de outro, desorganizações, e, vamos dizer assim, a partir do século XVI, começa a haver realmente viabilizadores para uma tendência de predomínio do que vem a se chamar o Ocidente, e que se exacerba no século XIX com a Revolução Industrial, mas que hoje já está dissipada. Hoje nós temos vários exemplos de literatura que procura ver ter essa visão mais integrada, como esse livro do historiador Peter Frankopan, Coração do Mundo, é uma nova história universal a partir da Rota da Seda. Claro, sempre a ideia, o encontro do Oriente com o Ocidente, que poderia levar a interpretações de uma certa essencialidade de diferença. Enfim, e sendo esse Oriente, vamos dizer, tudo que não fosse Europa e depois Estados Unidos. Mas o que fica bem claro é o predomínio dos intercâmbios, né, com a marcada exceção, que é um ponto que é singular realmente, é todo o desenvolvimento, tanto quanto se saiba, autônomo durante muitos milênios das sociedades no continente americano. O mesmo não ocorreu na África subsaariana, onde, embora houvessem contatos menores durante um bom tempo com o Mediterrâneo, esses contatos existiram, e também, por outro lado, o desenvolvimento das sociedades da África subsaariana, África negra, desde sempre foram influenciados, mas também influenciaram o que está acima do deserto, devendo considerar também a importância da existência de um elemento de ligação, que é o Vale do Nilo. Bem, mas no final desse período, com as navegações, se começa a ter a consciência do que realmente, do que é a extensão do mundo, tanto para, vamos dizer, o Ocidente, basicamente a Europa, quanto para a Ásia,
E o que vai ocorrer depois, essa consciência da unicidade, ela não se dá também. Existe, evidentemente, uma consciência de que a humanidade é única, mas começam a se desenvolver hierarquias, muitas vezes criadas por um estranhamento, mas logo usadas para justificar sistemas de exploração. E com esse predomínio marítimo, que em parte foi consentido por uma retirada da China, um desinteresse da China, com esse predomínio, os europeus conseguem fazer uma alocação de recursos que lhes permite alavancar violentamente, num contexto de competição interna entre os diversos estados, nesse período dos grandes estados absolutistas, como os reinos ibéricos, como a França, a Inglaterra, um pouco os estados nórdicos também, logo depois a Prússia, conseguem alavancar o que seriam as bases do capitalismo, consistindo no quê? Um continente para uso intensivo, tanto da população, do que sobra da população indígena, que não foi destruída por novas pestes e também por guerras de conquista e exploração, como também e principalmente, talvez, a vinda em massa das populações negras escravizadas, se estabelece, então, as bases para o que, a partir do século XVIII, viria a Revolução Industrial. E aí, esse breve período, essa breve era imperialista que começa a ser destruída com a hecatombe que foi a Segunda Guerra Mundial, e depois começa a descolonização, principalmente a decadência do poder europeu e o ressurgimento da China. Bem, um outro aspecto interessante que existe de um novo campo assim, de conhecimento, digamos, mais recente, ele vai dizer respeito a esses estudos de genética, de arqueogenética mais detalhada, misturado com a linguística, que vai mostrar esses deslocamentos e essas misturas que também vão contribuir fortemente para destruir esses conceitos de essencialismo racial. Claro, sempre vai haver quem interprete de outra maneira, mas mostram claramente como o povoamento, por exemplo, da Europa se deu através de várias ondas de populações que vieram dos outros continentes, como depois, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, as Américas, e hoje até a Europa também, as populações de origem africana, vamos dizer, a enorme diáspora africana, que primeiro nas Américas e hoje também na Europa se estabelece, e mostrando também que não há diferenças essenciais, e que o mundo sempre foi um mundo de migrações, de misturas. E, enfim, é isso que eu queria colocar assim como a guisa de um fechamento. A continuação disso, ou seja, o que seria Contatos e Mestiçagens do pós-século XVI, já seria uma empreitada, vamos dizer, gigantesca, uma empreitada muito grande, já não caberia dessa maneira. Talvez se pudesse concentrar em temas mais específicos, como a própria e grande
como é a diáspora africana, que dá toda uma... né, essa constituição de novas sociedades, que também são novos povos, que vem ocorrendo, está ocorrendo nas Américas, em diferentes graus, mas mais recentemente também na Europa, no pós-descolonização, não é? Enfim, são campos, vastos campos aí para serem abordados, assim como também uma coisa da mais alta importância, que é essa questão ambiental provocada pelos efeitos da atividade humana a partir da Revolução Industrial, que hoje, e nesses dias, nesse ano de 2023, já se está vendo com os incêndios, com recordes de temperatura no globo, o quanto isso tem de premente, o quanto, e, enfim, ver as origens, mas principalmente, aí já fugindo da história, embora se possa colocar alguns exemplos mais ou menos bem-sucedidos, como autores como Jared Diamond, por exemplo, fala ao abordar questões ambientais, por exemplo, a questão do Haiti comparado com a República Dominicana, ou o Japão, a própria Austrália, a fragilidade ambiental da Austrália, dizem respeito à história, sim, mas numa escala, tem que ser visto numa escala mais global, e hoje há uma consciência disso. O que falta muito é chegar na ação, no consenso, e do consenso partir para as ações. Enfim, com isso eu encerro esse ciclo, esperando que tenha servido pelo menos para despertar os interesses das pessoas no estudo que seja a história numa visão mais integrada, e fico à disposição para perguntas, para sugestão de livros, para sugestão de temas. E é isso então, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima.